Irmãos queridos, estamos encerrando o mês da família, hoje dia 28. Tenho o privilégio de estar trazendo uma palavra às famílias, aos pais, às mães, aos filhos nesta manhã. E logo mais o nosso pastor estará trazendo a mensagem, fechando este mês que tem sido muito bom. As palestras que nós temos ouvido, as mensagens que têm vindo ao nosso coração, têm nos abençoado muito. Estivemos representando nossa igreja na Convenção Batista Carioca e foi uma alegria poder estar revendo colegas, revendo irmãos neste encontro anual dos batistas cariocas. E nós já temos um novo presidente, que é o pastor José Maria de Souza, pastor da Primeira Igreja Batista da Barra, da Tijuca. Ele é o nosso presidente. E nós podemos ver que a nossa Rede Sul esteve muito bem representada lá nas sessões. Então, irmãos, vamos orar por esta nova diretoria, por esses 2 anos que essa nova diretoria estará à frente da nossa convenção, e vamos estar orando pelos ministérios diversos que nós realizamos como batistas, nos hospitais, nas cadeias, nas prisões, nos cemitérios, junto aos estudantes e capelanias diversas. Isso é algo que mexe muito com o coração dos batistas, com o nosso coração, porque isso tem a ver com evangelismo, tem a ver com missões, e a alma dos batistas é evangelismo e missões, porque nós somos frutos do trabalho missionário dos batistas americanos, dos batistas do sul dos Estados Unidos, há 150 anos. Eles nos evangelizaram e hoje nós estamos dando continuidade ao trabalho que eles começaram. Queridos, nós vamos, nesta manhã, estar refletindo sobre o seguinte assunto: pais e filhos à luz da Bíblia. Pais e filhos à luz da Bíblia. E a nossa oração é que o Senhor possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa estar dirigindo a minha mente, o meu coração, escolhendo as palavras, as ideias, para repartir com os irmãos nesta manhã, e não só com os irmãos que aqui estão, mas os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão cultuando, que estão ligados na igreja através do YouTube. As pessoas que vão estar ouvindo esta palavra e participando deste culto nos meses seguintes deste ano de 2023. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Quero dizer aos irmãos que neste comecinho de maio eu completei 7 vezes 7 de casamento, 49. E nesses 49 anos de casamento, Deus nos deu 3 filhos. E esses filhos já nos deram 2 netos. Então, não somos experts neste assunto, não somos psicólogos, não somos super nani, mas vamos ver o que a palavra de Deus tem a falar para nós pais, para nós filhos, e a gente sair desta casa nesta manhã mais esclarecidos, mais orientados pela palavra do Senhor. Queridos, 1 Samuel 2,29 está aqui diante de nós, e esse é um texto que o Espírito Santo selecionou para esta manhã. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, no meu templo, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Senhor, mais uma vez falamos contigo através da oração.
nos quebrantando diante de Ti, para que o Senhor seja louvado e exaltado ao final deste culto. Nós gostaríamos muito que o Senhor estivesse totalmente à nossa frente e que o Senhor possa guiar as palavras deste mensageiro, que o Senhor possa guiar a sua mente e o seu coração, e que as palavras sejam palavras dirigidas pelo Espírito Santo. Pai, esta é minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de um sacerdote que durante 40 anos exerceu o seu ofício. Esse sacerdote também ele foi juiz de Israel, um homem que conhecia todas as leis judaicas, tudo aquilo que o povo de Israel deveria fazer e aquilo que não deveria fazer. Este homem veio a morrer com 98 anos, ele viveu muito. E este homem, embora sacerdote, embora juiz, embora um ancião, um homem muito vivido, este homem foi um pai omisso. Deixou seus filhos fazerem aquilo que eles queriam. O texto nos informa que esses dois filhos deste sacerdote Eli, eles tinham um tridente. Quando o povo de Israel trazia as ofertas de carne, alcatra, picanha, tudo para oferecer ao Senhor, não poderia ser oferecido ao Senhor com a presença de gordura. A gordura teria que ser tirada, porque a gordura iria como um cheiro suave diante do Senhor sobre o altar. Mas esses dois filhos mandavam lá que a carne com gordura fosse trazida para eles fazerem o churrasco deles. Realmente aquela gordura, aquela gordurinha que tem lá na carne, dá um sabor realmente extraordinário, não é? E quando o ofertante se opunha, eles então peitavam o ofertante, não, tem que dar, se não der, vai ficar estreito. E Deus observou isso ao longo do tempo, desse comportamento dos filhos do sacerdote e do juiz Eli. E Deus então é o próprio Deus que está falando, por que você está honrando mais os teus filhos do que a mim? Então, irmãos, tem uma palavra para que nós possamos nos avaliar nesta manhã. O quanto nós estamos oferecendo para os nossos filhos, de bens materiais, de dinheiro, de privilégios, de coisas, e o quanto nós estamos honrando a Deus com os nossos bens, com os nossos recursos, com aquilo que Deus nos tem concedido. Em Provérbios capítulo 29, versículo 15, nós encontramos uma palavra, irmãos, que merece a nossa reflexão. Provérbios 29, 15, diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesma envergonha o seu pai. Uma criança largada envergonha a sua mãe. E nós estamos vivendo dias de uma correria tão grande em que pais e mães não estão tendo tempo suficiente para poderem educar, instruir os seus filhos no caminho certo e especialmente no caminho do Senhor. Então esse pai omisso, o sacerdote Eli, o juiz Eli, experimentou uma tragédia sem igual na sua família. No mesmo dia ele ficou sem os seus dois filhos, Ofni e Finéias. E ele veio a morrer.
a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Foi algo realmente terrível. E Deus estava por detrás daquelas situações, porque este homem preferiu ouvir mais os seus filhos do que os mandamentos do Senhor. Pais omissos, filhos sem direção. Queridos, o que está escrito na palavra, nós encontramos em o Novo Testamento, está escrito para a nossa instrução. As coisas erradas que aconteceram no passado, na vida de homens e mulheres, essas coisas estão escritas para que a gente não caia na mesma situação deles. Se nós lemos a palavra e vemos o que desagradou a Deus e nós fazemos as mesmas coisas, então nós não estamos recebendo as instruções devidas da palavra do Senhor. Pai e mãe são o primeiro governo civil dos filhos. Pai e mãe são autoridade sobre os filhos. Meu pai era autoridade na nossa casa, minha mãe também. E quando a gente não fazia as coisas conforme eles diziam que deveria ser feito, eles nos puniam, eles nos tiravam privilégios e muitas vezes nos fustigavam. E nós sabíamos que tínhamos que respeitá-los porque eles eram uma autoridade sobre nós, nossos pais. Então, pai e mãe são o primeiro governo civil que os filhos conhecem, pai e mãe. O que a Bíblia fala sobre os filhos? O que a Bíblia fala sobre os filhos? No Salmo 127, versículo 3, nós lemos que os filhos são o fruto do ventre. Os filhos são fruto do ventre. Salmo 127, 3. Mas nesse versículo mesmo, do 127, 3, diz que os filhos são herança da parte do Senhor. Numa tradução mais antiga estava, os filhos são herança do Senhor. Eu não entendia muito bem como é que é isso. Os filhos são herança do Senhor. Mas numa outra tradução, os filhos são herança da parte do Senhor. Herança que vem do Senhor. Aí eu entendi. Então os filhos são uma herança que Deus concede a pai e mãe. Mas os filhos também são a defesa dos pais. Salmo 127, 4 e 5 diz assim: como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava ficava do lado de trás, aqui, para o guerreiro poder estender a sua mão e pegar uma flecha e colocar no seu arco para vencer o inimigo. E diz que esses filhos que são flechas, eles não vão deixar o pai envergonhado quando estiverem lá diante do tribunal. A porta da cidade era o lugar dos julgamentos. Então, aquela meia dúzia de varões de filhos, ou 12 filhos, como o caso de Jacó, o inimigo realmente iria ficar intimidado de enfrentar esse pai com mais 7 filhos fortes, vigorosos do seu lado. Mas os filhos são defesa dos pais. Mas ainda, os filhos são a alegria dos pais. Principalmente se esses filhos são filhos sábios. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo Provérbios 10, 1. Diz: um filho sábio alegra a seu pai. Então, um filho sábio é alegria para o seu pai. Um filho sábio alegra a seu pai. Um filho sábio alegra o seu pai. Que alegria! Os nossos filhos e filhas que são sábios, que têm tomado decisões sábias, inteligentes, boas. Ah, que bênção para o nosso coração. Olhamos para trás, vemos o esforço que foi feito, mas nós nos sentimos recompensados, porque
eles entenderam e eles foram para o caminho do bem, o caminho certo, o caminho bom. Ah, que alegria! Os filhos sábios trazem grande alegria para os seus pais. Mas o que é que a Bíblia fala sobre os pais? Já falamos que os filhos são fruto do ventre, são herança da parte do Senhor, são flechas, são alegria. Mas o que a Bíblia fala sobre os pais? A Bíblia diz que os pais devem ser honrados. Lá em Êxodo 20, versículo 12, nós lemos: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é respeitá-los, é tê-los em alta conta, é não lhes deixar faltar o necessário, é se esforçar para lhes dar um plano de saúde se eles ainda não têm. Honrar pai e mãe é cuidar deles até o fim. Ouvi algo que me deixou muito chocado. Um filho chegou num asilo para deixar o seu pai. E disse: pai, eu vou deixar o senhor aqui, o senhor está vendo que aqui é tudo direitinho, e semana que vem eu volto para visitar o senhor. Passou uma semana, o filho não apareceu. Passou outra semana, também não apareceu. Terceira semana, assistente social então pegou o endereço. Foi o endereço, só que o endereço dado não era correto. Aquele filho abandonou o pai, como há tantos pais que estão num depósito de pessoas idosas. Isso não é honrar pai e mãe. Isso é maldade. Os pais devem ser honrados. Os pais devem instruir seus filhos na lei do Senhor, de uma maneira formal, de uma maneira informal. Deuteronômio capítulo 6, Deus está falando para os pais. Vocês devem ensinar a minha lei aos seus filhos, assentado em sua casa, de maneira formal. Lá, à mesa. Mas também vocês devem ensinar as leis do Senhor aos seus filhos, enquanto vocês estão caminhando, de uma maneira informal, falando da lei do Senhor. E vocês devem escrever nas portas. Irmãos, eu estou sentindo falta hoje de versículos bíblicos nas paredes das casas dos crentes. Quando alguém chega à nossa casa, já olha lá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está a mensagem para o visitante. Hoje, os cristãos estão preferindo as obras de arte, quadros valiosos, mas está faltando isso aqui que Deus falou para o povo de Israel no passado. Nada contra os quadros valiosos, as obras de arte, mas também um versículo bíblico deveria estar na nossa casa. Antigamente havia aquele quadro da Arca de Noé, que já é uma pregação, 2 caminhos, caminho largo, caminho estreito. Onde foram esses quadros? São antiquados. Não estão dentro da modernidade. Creio que há coisas que nós precisamos resgatar dentro das nossas casas. Nossos filhos começam a juntar as letras, começam a ler, e eles vão: o Senhor é o meu pastor. Já está entrando. A palavra de Deus já está entrando.
na mente, no coração dos nossos filhos. O que a Bíblia fala sobre os pais: não devem provocar ira em seus filhos. Efésios 6,4: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Eu era um adolescente, meu irmão também, e nós conseguimos comprar uma TV preto e branco. Meu pai se converteu escutando um programa de rádio. Meu pai sempre foi membro dessas igrejas bem fanáticas. E na época meu pai era frequentando uma igreja da Restauração, super rigorosos. E meu pai devia ser contra a televisão que nós compramos. Não foi ele que comprou, foi eu e meu irmão. E a nossa anteninha lá para assistir alguma coisa. Meu pai sumiu com a antena. Meu irmão ficou uma arara. Meu irmão foi lá na igreja do meu pai para querer saber onde é que ele tinha colocado a antena. E meu irmão na adolescência se afastou do evangelho, foi trabalhar e entrou no segmento de consórcio de carros, ganhou muito dinheiro, comprou muitos imóveis, nunca mais quis se envolver com a igreja, embora respeitasse, desse oferta, a igreja está precisando de alguma coisa, ele participava. E meu irmão só voltou para o Senhor 2 meses antes de falecer. Teve um câncer de pâncreas e 2 meses depois de que o médico diagnosticou com câncer, ele veio a falecer. E foi nesses 2 meses que o Senhor trabalhou com ele e ele voltou para o Senhor. Eu estive pensando, creio que aquela ira que, de alguma forma, meu pai provocou no meu irmão, pode ter contribuído para ele se desencantar com o Evangelho. Terminei de ler ontem um livro antigo, escrito por Zacarias Campelo, que foi um missionário dos batistas entre os índios craôs, aí em 1930. E ele diz nesse livro que os índios têm o pé atrás contra os cristãos, porque os cristãos é que vão lá para vender fumo, para vender cachaça, para vender não sei o quê. E a grande dificuldade de Zacarias Campelo de dizer para eles que ele era um amigo, que ele era um discípulo de Jesus, que ele era crente, não com o nome de cristão, eu sou crente, até que eles puderam conhecer o coração do Zacarias como realmente um crente, um missionário, um amigo dos índios. Olha os conceitos que vão fazendo em relação ao nome cristão. Mas, queridos, que a Bíblia fala mais sobre os pais. Os pais não devem provocar os seus filhos a ira. E como é que os pais provocam a ira nos filhos? Com injustiças dentro de casa, as preferências. É só vermos o lar do seu Jacó, aqui da Bíblia, e vamos ver a preferência que ele tinha pelo José e a inveja que passou a existir dentro da família, porque José era o queridinho do seu Jacó. Até uma túnica especial ele mandou fazer para o filho da sua velhice. Então criou dificuldades. Por que fez para ele, não fez para nós também? E quem tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, precisa ter muito cuidado
Na hora de comprar um tênis para um, tem que dar um jeito, espichar aí as parcelas e comprar 4. Porque o que um recebe e outro não recebe? Então os filhos, está vendo? Gosta mais dele porque fez isso por ele, gosta mais dela porque fez isso. Então as injustiças trazem ira nos filhos. A implicância, tem uns pais muito implicantes. Uma vez minha mãe me ligou e disse: Heraldo, teu pai é muito implicante. Eu nunca me esqueço disso. E eu fico também preocupado se eu não estou reproduzindo também. Não é? O nome do meu pai era Floriano. Nasceu em 1929, Floriano Peixoto, o nome dele, meu avô, botou o nome de Floriano. Então, de vez em quando Floriano, que às vezes eu estou reproduzindo direitinho o que o meu pai fazia. E as mães também estão reproduzindo o que as suas mães faziam. Irmãos, como nós temos que estar muito atento de não estarmos reproduzindo as coisas negativas dos nossos pais, das nossas mães. Mas os pais, ainda sobre os pais, como é que os pais provocam a injustiça dos seus filhos? Com desrespeito. O filho não fez algo direito. Olha, você é burro. Você é um desgraçado. Olha, irmãos, como a autoestima desse filho, dessa filha, vai sendo massacrada pelo próprio pai, que é o seu herói. O pai é o herói, a mãe é a heroína. Então, se o meu pai diz que eu sou assim, aí eu acho que eu sou mesmo. Então, os pais provocam a ira dos filhos assim. E com as grosserias. As grosserias, às vezes, na frente da namorada, na frente de um amigo, na frente de alguém, as grosserias de um pai, as grosserias de uma mãe, deixa o filho irritado, me humilhou diante daquela pessoa. E o que acontece quando os filhos honram os pais? Eles experimentam longevidade. É a promessa de Deus que os filhos que honram pai e mãe vão viver muito. E o que é que os pais experimentam em relação aos seus filhos? Alegrias. Enquanto o filho experimenta longevidade, o pai experimenta alegrias por esses filhos. Como é que os pais honram os filhos? Você é um pai trabalhador, um pai verdadeiro. O telefone tocou. O pai não quer atender. Diga que eu estou no banho. Pô, o filho está ali. Está vendo que o pai não está no banho, nada. Está sentado no sofá. Então, o pai está ensinando o filho a não ser verdadeiro, a mentir. Então, na cabeça da criança, a coisa já começa a não bater muito certo. Sem vícios, os pais honram os filhos quando fogem dos vícios. Fiel ao seu cônjuge. Meu pai esteve casado com minha mãe 50 e poucos anos. E eu sei que meu pai foi um homem fiel à minha mãe. Ele não tinha muita cultura, ele era meio grosso, mas ele foi um homem fiel à minha mãe. E quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos e meu pai tinha 22 anos. Se casaram jovenzinhos lá no interior. Começaram a vida deles. E em 1956 chegamos ali na estação da Leopoldina, na Maria Fumaça, vindo lá do Norte Fluminense. E aí, graças a Deus, viemos para cá e tivemos oportunidades que não teríamos como colonos numa fazenda lá em Bom Jesus de Itabapoana. Os pais honram os filhos zeloso em casa. Os filhos estão observando. O chuveiro já está um mês sem consertar. Aquela bica e não conserta nunca, está pingando água o tempo todo. E uma porção de coisas. Então, isso, os pais estão também honrando os filhos quando
cuidam da casa. E outra coisa, irmãos, dando aos filhos tarefas compatíveis com a idade das crianças. As crianças já podem fazer alguns trabalhos. A minha geração, as mães nos criaram um tanto preguiçosos, porque a minha mãe, isso é só trabalho de mulher. A minha irmã que ia fazer isso, aquilo. O homem não lava prato, o homem não limpa o banheiro, o homem não faz. Isso é trabalho de mulher. Então, isso tem criado uma certa dificuldade. Os pais honram os filhos, lhes dizendo não. Os pais honram os filhos e explicando por que não. Há pais que não querem desagradar os filhos e nada. É sim, é sim, é sim, é sim, é sim. Esse filho chega na mocidade, já tem um carro, já tem isso, já tem aquilo, tudo recebeu de bandeja dos pais, sem saber o preço, quanto custou aquilo. E vão pela vida sem valorizar. Então, na vida, nós não recebemos apenas sims, nós recebemos muitos nãos. Então, nós temos que estar preparados para a vida, para podermos viver na sociedade. Presença e presentes. Às vezes os pais estão enchendo os seus filhos de presentes, e os filhos estão querendo mais do que isso, os filhos estão querendo presença, os filhos estão querendo um pai que converse com eles, que tenha algum tempo, enfim, nesse corre-corre que nós estamos vivendo. Agora, queridos, a posição dos filhos na família. Isso aqui é muito interessante. J. Alan Petersen, em seu livro O Mito da Grama Mais Verde, que foi editado pela Juerp, ele registra algo que o Dr. Armin Graham diz. Vejam, muito importante isso aqui. Nunca se pretendeu que os filhos fossem o eixo da família. O seu lugar é na periferia. Protegidos e amados, mas respeitados como crianças, esperando-se deles que se portem como tais. O centro de uma família é a relação entre marido e esposa. Tudo mais gira em torno disso. Desta maneira, quando os filhos deixam o convívio da família, podem fazê-lo causando o mínimo de perturbação para a unidade familiar. Eram 3 filhos, Joyce se casou, ficaram 2. Wagner se casou, ficou Raquel. Quando Raquel se casou, aí eu e Marilene permanecemos como no início de tudo. É um novo momento. Agora, se o filho é o eixo do casamento, quando esse filho se casa, o casamento sofre um terremoto. Quando uma filha se casa, há um terremoto no casamento, porque a filha é o eixo. Não, marido e mulher são o eixo do casamento. Pedrinho chegou com grande alegria, mas ele não é o eixo do casamento. Você e sua esposa são o eixo do casamento. Pastor Nelson e Beth, chegou a Giovana. Giovana não é o eixo do casamento. Vocês dois são o eixo do casamento. Quando os filhos crescem, se casam e formam suas casas, o casamento continua, o casal continua.
de pé. E é interessante que, quando os filhos nascem, nós, maridos, somos um tanto colocados em stand-by, em escanteio. Sim, sim, sim. É um momento novo, mas agora as atenções todas são para o baby. As atenções todas agora é para... Não podemos ir porque está muito frio, ele vai pegar resfriado. Não podemos ir porque está muito calor e tal e tal. É ele que vai estar dando aí certas direções. E muitos casamentos têm dificuldades com a chegada dos filhos, porque o marido se sente muitas vezes ressentido. E eu vou terminando falando para os irmãos sobre os desafios para pais e filhos neste tempo. Antes, porém, falando sobre filhos, há uns casais que acostumam os seus filhos a dormirem na mesma cama deles. E a criança vai crescendo, a menina vai crescendo e quer dormir na cama dos pais. A minha experiência com Marilene tem sido a seguinte: nosso quarto tinha um berço. Durante um tempo, o filho ou a filha ficava ali naquele berço, mas chegava um momento em que era comprada uma cama com grade para que o filho ou a filha pudesse já dormir no quarto ao lado. Nossos filhos nunca dormiram nas nossas camas. A presença de filhos e filhas na cama dos pais cria dificuldade na intimidade do casal. Então é preciso, no momento certo, colocar cada um no seu lugar. Não pode embolar o meio de campo porque dá ruim. Então, é preciso que possamos administrar bem esta questão. E eu vou caminhando para o final, sobre os desafios de pais e filhos neste tempo novo, neste tempo de inversão de valores. Primeiro, como instruir o filho ou a filha se ambos trabalham fora? Eu tive a felicidade de trabalhar fora e a minha esposa, em 49 anos de casamento, só trabalhou 4 anos fora como professora da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, isso foi de um valor muito grande, porque enquanto eu pastoreei, enquanto eu trabalhei em empresas, em 50 anos de ministério, eu só fui pastor com tempo integral 4 anos. Eu trabalhei, gerenciei empresas, fui atrás dos recursos para formar os meus filhos. Felizes os pastores que têm uma igreja boa, que podem mantê-lo para fazer o trabalho como é a nossa igreja. Mas uma igreja com 50 membros, numa comunidade, não tem condições de manter a família do pastor. O pastor tem que fazer tenda e pastorear. Como meu filho, minha filha, achar tempo para estudar se ele está viciado em celular? Como arranjar tempo para fazer o trabalho de casa, se o filho não larga o celular? Ontem minha filha me ligou, a caçula, e eu disse: como é que está o Heitor? Como é que ele me contou as coisas dele lá na escola? Com 4 anos já sabe as letras todas e já está juntando as letras. E eu falei: e o celular? Disse: tirei o celular do Heitor. Já tem 2 meses que não tem mais celular na mão do Heitor. Heitor tem 4 anos. E disse para ele: celular é coisa de gente grande. Celular é coisa de gente grande. É preciso realmente administrar isto. Do desafio que temos hoje, ideologia de gênero, pedofilia,
Como incentivar filhos a estarem no ambiente da igreja? Quando levar seu filho a aceitar Jesus como Salvador? Como levar seu filho a respeitar o Criador? Ler a Bíblia com os filhos, oração, orar com os filhos, ensinar os filhos a orar. Como oferecer lazer aos filhos sem atropelar a igreja? São os desafios que pais e mães têm neste tempo. E concluímos, queridos, nesta fala aos irmãos sobre pais e mães à luz da Bíblia. Não sejamos pais omissos, como foi o sacerdote Eli, o juiz Eli, que deixou seus filhos fazerem o que eles queriam. Sejam os nossos lares verdadeiramente cristãos e uma fábrica de missionários, que os nossos lares possam gerar missionários, obreiros para a obra do Senhor. Deus possa abençoar grandemente pais e filhos de nossa igreja e que este livro possa continuar a ser o nosso manual. Amém, queridos?